Quando a gente fala em diversificação de carteira, o que é importante que você tenha em mente é aquele risco fundamental. Qual que é o risco fundamental deste ativo? Tá? Risco mesmo, não a medida estatística de volatilidade, mas a que está atrelado este título. Vamos dar uma olhada rapidinho só para que você entenda o que eu quero dizer com isso. Bom, Constellation, Safari, Itaúassi, dividendos e o outro fundo de ações da BIA. São fundos de ações. Qual que é o risco fundamental de fundos de ações brasileiras? As empresas irem bem, né? As empresas melhorarem seu fluxo de caixa, seus resultados, o lucro líquido, EBITDA, coisas do tipo, e isso também depende diretamente da economia brasileira. Então, se a economia brasileira está indo bem, as empresas brasileiras têm pelo menos melhores condições de performar bem, de aumentar suas receitas, seus lucros e assim por diante, o que tende a resultar numa valorização das ações dessas empresas e da distribuição de dividendos também. Então, o risco fundamental de fundos de ações são as empresas brasileiras, né? E de forma indireta, assim como diretamente depende da economia brasileira, de forma às vezes indireta, às vezes até mais direta, da economia global também. Então, existem ações no Brasil, empresas no Brasil que vendem muito mais para fora do país do que para dentro. Então, também vão depender diretamente do crescimento da renda de outros países, né, dos países para os quais essa empresa exporta, ou de outros setores, né, das economias mundo afora, né? O caso da Vale, por exemplo, não vende para consumidor final, né? Ninguém compra minério, nenhuma pessoa compra minério, mas o minério é fundamental para a infraestrutura, para a construção de máquinas e equipamentos, enfim, para tudo praticamente que a gente tem aqui, o minério é fundamental. Então, a atividade, o setor de construção da China, de infraestrutura da China, da Europa, dos Estados Unidos, tudo isso vai impactar diretamente o preço do minério, a demanda por minério, né, bem como outros fatores aí. Então, mas de forma mais simplificada, os fundos de ações dependem da saúde e da prosperidade das empresas brasileiras. Fundos multimercado. Os multimercado aí não tem jeito, o multimercado macro mesmo, né, o Kinea e o Adam. São fundos que podem, inclusive, ganhar muito dinheiro com a derrocata do Brasil, né, ou da economia brasileira. Eles não estão atrelados, eu estou falando assim, podem, tá? Não é a tendência, mas são fundos que poderiam muito bem ficar comprados em dólar versus real aqui e ter ganhado muito dinheiro, ou seja, ele pode apostar mesmo na queda num cenário bem adverso para a economia global e nacional. Então, não tem como a gente falar o risco fundamental. Aí está mais na qualidade do gestor mesmo, né? Debêntures, e aí no caso do Alan, ele tem tanto o fundo de debêntures incentivadas quanto a própria debênture, né? O próprio título. E a Bia tem só o Azequest, lá o fundo de debêntures incentivadas dela até então. Então, a debênture, a gente precisa lembrar, o que significa um título de debênture? Não é um título de renda fixa para empresas brasileiras, né, para empresas que constroem ferrovias, rodovias, portos, aeroportos e por aí vai. Não é assim que funciona? Então também depende da saúde, da prosperidade financeira das empresas brasileiras. Então o risco desse tipo de ativo também está nisso, né, o risco fundamental. Na saúde da economia brasileira, também de maneira mais ou menos direta da economia internacional. Então, debêntures incentivadas também está muito atrelado a empresas, à saúde das empresas. Então, a Bia falou assim, e é muito sensível a isso, ou seja, quando tem uma piora do cenário, esses fundos caem muito, como vocês vão poder perceber. E quem investia também nesses fundos pôde perceber aí com a pandemia. Então, a Bia optou por, ao invés de ir para o Sparta Top, que também é um fundo de crédito privado, né, ou seja, também é um fundo que vai investir muito em títulos de empresas, né, de renda fixa de empresas, também sensível a esse cenário, ela falou, olha, eu vou investir num CDB. É claro que a saúde e a liquidez dos bancos, sempre em última instância, vai depender também da saúde financeira
das empresas, né? Se todas as empresas quebrarem, o banco vai quebrar também, né? É natural a gente pensar nisso, mas o título em si não é tão sensível a isso, né? Ele não vai cair, não vai despencar, enfim. E o banco também não vai ser tão dependente, não vai ter uma relação tão direta, né? Uma ou outra empresa pode quebrar e afetar de maneira mais permanente, quebrar ou ir para recuperação judicial ou algo assim, e afetar de maneira mais permanente a rentabilidade dos fundos de debêntures incentivadas e de um fundo de renda fixa crédito privado, mas o banco em si, às vezes, ele consegue suportar essa perda, né? Basta lembrar que para o banco, calotes é algo cotidiano, tá? Os bancos tomam calotes em suas dívidas assim, todo dia, todo mês. Se você analisa o balanço de uma instituição financeira, os balanços trimestrais, todo trimestre vai ter lá as perdas, as provisões para devedores duvidosos e tudo mais. Então, para um banco isso é uma coisa cotidiana, é possível que ele suporte isso e não venha à falência. E se vier, no caso da BIA, ainda contaria com o fundo garantidor de crédito, né, que vai inclusive garantir os depósitos da BIA neste banco até o limite de R$250 mil, inclusive contando com a rentabilidade, tá? Não só os 15 mil que a BIA aportou, mas tudo que rendeu até os 250 mil, o FGC garantiria. Então, a gente consegue encontrar algum respaldo ali na opção pelo CDB versus um fundo de renda fixa, crédito privado que rende até mais, com base nisso, na diversificação de risco. Eu quero fugir um pouquinho desse risco, dessa sensibilidade ao cenário adverso de economia brasileira.